Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem? Chegando aqui para mais uma live, hein? Live 54. Já viramos o Cabo da Boa Esperança na 52, que fez um ano, né? 52 semanas, tem um ano. E estamos aqui hoje para fazer mais uma live. E como prometido, a gente está fazendo lives durante esse mês de dezembro usando o tema de felicidade. Então, a gente já fez live falando sobre felicidade. Felicidade e relacionamento. Felicidade e... Qual foi de semana passada? Deu branco. Espiritualidade, cara. Espiritualidade. Hoje a gente vai fazer sobre money, dinheiro, bufunfa. Que é sempre um assunto que mexe com as pessoas, né? Exato. Money. E na outra semana a gente vai fazer ainda sobre metas, objetivos para esse final de 2023, já planejando com bastante felicidade o nosso 2024. E recapitulando, quando a gente falou de felicidade na primeira live, que foi sobre felicidade e relacionamento, a gente fala para vocês voltarem lá, dar um walk aí para poder dar uma olhadinha nessa primeira live, porque a gente define o que é felicidade para o Bora Rejuvenescer, o que a gente acredita como sendo o conceito de felicidade hoje em dia. E na segunda live a gente conecta isso com a espiritualidade. Só que como nós somos terrenos, né, a gente vai conectar hoje com a matéria. Isso aí, é importante, né? E dinheiro é uma coisa que mexe com o imaginário da gente, é uma coisa que a gente sabe que precisa para poder viver. E aí muita gente tem a ideia de que dinheiro traz felicidade, outros acham que não, que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre isso. Exato. Primeiro dando boa noite para nossa fanzona, que a Glorinha está sempre presente. Isso. Um beijo. Oi, mãe. E só lembrando, né, como é que a gente costuma fazer aqui no Bora Rejuvenescer, para quem estiver assistindo a gente, né, pela primeira vez, ou enfim, já não está acostumado ainda, a gente sempre faz a nossa live aqui estruturando ela em 3 momentos, onde no primeiro momento a gente traz alguns dados, coisas que a gente colheu, informações que a gente achou importantes. No segundo momento a gente faz o conteúdo, que é onde a gente comenta, traz os nossos insights também, né? E no último, que é a parte das dicas, onde a gente traz coisas que a gente acha que são importantes da gente falar para as pessoas, porque já funcionaram com a gente, né? Exatamente. Dá uma boa noite aí pro Fernando. Oi, amigo! Tá chegando! Boas noites, Fernandinho. E vamos lá. Vamos lá. E dentro desses dados a gente vai falar de um assunto que a gente tem falado muito aqui pelos stories no Bora Rejuvenescer, né? Que é sobre depressão, estresse e a relação disso com vários elementos. E a gente trouxe hoje um estudo bem bacana, que foi publicado na revista PLOS ONE. Foi publicado em 2022, há um estudo científico que fala sobre estresse financeiro e depressão em adultos. Foi uma revisão de literatura. E o que eles avaliaram? Que a depressão é uma das principais causas de incapacidade e problemas de saúde em todo o mundo, e espera-se que ocupe o primeiro lugar em 2023. E na América Latina, o Brasil é o país que tem mais pessoas sofrendo desse transtorno mental e de ansiedade também. E a gente tem sempre falado muito que isso está comum. Eu trato depressão, então é um tema que é muito recorrente aqui, porque tudo que a gente vê de dicas positivas e o que funciona ou o que não funciona, a gente coloca aqui de uma forma muito clara, porque é vivenciado na prática realmente. E foi um estudo que foi feito com 40 artigos. Então eles pegaram 40 estudos científicos e levantaram os principais dados desses estudos. E o que eles encontraram? O estresse relacionado a finanças, a dinheiro, ele está fortemente associado à depressão. E a gente quer falar um pouco disso aqui hoje, porque principalmente no mês de dezembro, que
tem um alto gasto, não acaba ficando estressado, ao invés de curtir numa boa todo esse contexto de dar presente, de guardar dinheiro, de reservar 13º para quem tem, ou quem é autônomo. É um mês também que é muito puxado de gastos, e que isso acontece tanto em países de alta quanto baixa renda. Mas nos países de baixa renda, essa conexão entre estresse financeiro e depressão é mais forte. E o que está acontecendo em relação a isso? Os custos globais relacionados a esses quadros de saúde mental, eles estão aumentando cada vez mais. E qual é a grande questão e tema daqui hoje? É porque esse tipo de causa de depressão ou estresse a gente pode evitar. Por isso que um dos elementos do Bora Rejuvenescer é finanças e longevidade, aqui pra gente poder definir e discutir, né? Pois é. A gente combinou que esse mês a gente vai fazer as nossas lives focando no tema de felicidade, né? Só que para esses assuntos que a gente traz aqui, a gente sempre gosta de trazer esse contraponto, né? O que na verdade pode também deixar as pessoas infelizes ou causar problemas quando a gente fala sobre esses assuntos. E dinheiro, falar sobre dinheiro, né, falar sobre finanças, que é um dos temas, um dos elementos que estão dentro do Bora Rejuvenescer, porque a gente entende que são um dos elementos da nossa vida que a gente precisa saber organizar, precisa saber lidar com ele para a gente poder gerenciar melhor a nossa vida, né? Quando a gente fala sobre longevidade, a gente está falando de viver um longo tempo, só que a gente também quer aqui no Bora Rejuvenescer reforçar a ideia de que com planejamento financeiro e evitando o chamado estresse financeiro, a gente possa viver melhor. Então, esse estudo é importante porque mostra o quê? A gente sempre está tocando nesses assuntos aqui, né? Em relação à ansiedade, depressão. Não só porque pessoalmente a gente já vivencia ou vivenciou esses problemas, é porque isso é quase uma pandemia no mundo. A gente tem visto cada vez mais os índices e cada vez mais os gráficos subindo a rampa quando a gente fala sobre depressão, ansiedade e outros diversos transtornos mentais. Exatamente. Então, para começar a live, não precisa ficar assustado. A gente está trazendo aqui um contraponto mostrando o lado ruim da coisa. Mas como a nossa proposta é falar também, né, principalmente de felicidade, a gente vai entrar aqui nos outros temas também. Mas só entrando nesse painel aqui que a gente trouxe, que a Amanda falou muito bem aqui, né? Realmente o chamado estresse financeiro, quando a gente está com dificuldades financeiras, isso afeta muitas áreas da vida da gente. Então, é mais uma coisa para a gente poder olhar com carinho de que o dinheiro, para muitas pessoas, ele acaba sendo um assunto tabu dentro de casa, ele acaba sendo um assunto que não é tão abordado assim nas rodas de amigos. Não. As pessoas têm vergonha de dizer quanto elas ganham, com medo do outro colocar um olho naquilo, ou de repente achar que não é um tipo de assunto que se conversa, e pra gente aqui é um assunto que se conversa sim. Porque a gente passa anos e anos na escola, a gente aprende a alfabetização, a gente faz conta, a gente depois vai para a universidade, a gente com a alfabetização se especializa em se tornar profissional em alguma área da vida, e a única coisa, aliás, a única não, tem várias coisas, né, que a gente não aprende nesse caminho é como lidar com o dinheiro. Não importa a formação que você tenha ou naquilo que você se especializou, mesmo que você não tenha ido para uma faculdade. No fundo, todas as pessoas que estão no planeta Terra, que precisam sobreviver de alguma forma, elas são obrigadas a lidar com o dinheiro. E a gente percebe que é um calo muito grande isso na nossa educação. A gente não tem uma educação financeira adequada, e muita gente que poderia estar numa situação muito boa na vida, vivendo com felicidade, né, a felicidade que o dinheiro pode proporcionar, às vezes está metido num buraco, está tendo sintomas de depressão, porque não sabe gerenciar isso, e esse assunto vira um tabu. Então a ideia da gente aqui é falar quanto que esse assunto pode levar a gente para a felicidade, e dá, tá? É bem possível. É bem possível. É bem possível, sim. Com certeza. Então, esse primeiro estudo que a gente falou aqui, ele traz esse contraponto, né? Isso. Traz essa ideia do quanto que pode ser prejudicial se a gente não se cuidar em relação a essa parte. Porque esse tipo de causa, sendo evitada, o que acontece? A depressão, ela realmente traz essa apatia e tira a gente do estado de felicidade. Pode estar acontecendo a melhor coisa do mundo, você não consegue conectar e perceber. E
o estresse financeiro, ele é um gatilho. Na depressão a gente tem que evitar os gatilhos, e o estresse financeiro, ele é um dos gatilhos. Então, como a gente está falando de felicidade, a gente tem que evitar os gatilhos que tiram a nossa felicidade. Como esse é um gatilho relacionado a estilo de vida, e a mentalidade é um gatilho que a gente pode trabalhar. Isso. Então, falando sobre, agora entrando na parte do conteúdo, né, que é onde a gente queria colaborar para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Se der, fica com a gente até o final, porque a gente trouxe temas muito legais para conversar aqui, e talvez algumas coisas que você pense sobre o dinheiro possam ser diferentes, e a gente quer só trazer uma proposta para você pensar de uma forma diferente. Então, primeira coisa, a pergunta que todo mundo faz, e aí quem tiver aí na live, se quiser colocar aqui embaixo nos comentários, coloca pra gente. Dinheiro traz felicidade? Você acha que para sua vida dinheiro traria felicidade? Não estou dizendo que é muito dinheiro, estou dizendo o dinheiro, aquele adequado para você viver. Ou se você acha que só muito dinheiro traria felicidade, né? Essa é a grande pergunta que passa pela cabeça de muitas pessoas. Muita gente acha que só vai ser feliz quando conseguir ter muito dinheiro. Muita gente acha que só vai ser feliz quando ganhar na Mega Sena, que está acumulada aí para o final desse ano. Entende? Então, assim, a gente projeta uma felicidade, né, que a gente acha que vai ser duradoura, porque a gente tem muito dinheiro. E para outras pessoas existe aquela mentalidade de que ter muito dinheiro pode justamente ser a raiz de todos os males que possam acontecer na vida dela. Ela já começa a pensar no vizinho que vai querer pedir dinheiro, quando você chegar com um carro, a pessoa vai ter inveja de você. Enfim, na responsabilidade, só problema, ou então que não é possível. Tem algumas crenças aí relacionadas ao dinheiro que é muito comum no brasileiro, principalmente. Só que afeta, né, nossa longevidade, e afeta nosso agora, nosso presente. Isso. Tudo que a gente fala trabalhando o presente para ir construindo dia a dia um futuro com uma longevidade que faça mais sentido, uma longevidade prática. As pessoas, às vezes, quem é novo, né, estranha, nossa, mas vocês não são velhos, a gente já tem mais de 40, a gente tem pais idosos, a gente preocupa com isso sim, porque a gente está vivenciando. A gente prefere ter uma visão de longo prazo, para que não chegue lá na frente a gente encontre um bicho feio que a gente não quer encontrar. Então a gente gosta muito de pensar desde agora como é que a gente pode devagarzinho construindo uma vida bacana que a gente quer viver lá na frente. E por isso a gente gosta de falar sobre esse assunto. E é um assunto que vai ser, vou usar uma palavra difícil, vai ser premente daqui para frente, daqui a um tempo. Por que é premente? Muito necessário. Porque, na verdade, a gente está caminhando para um momento no mundo onde a maior quantidade de pessoas está chegando numa idade mais avançada. A gente já tem hoje uma estatística aqui no Brasil de que a quantidade de pessoas com mais de 60 anos já ultrapassou a quantidade de crianças de 0 a 5. Então a gente caminha para daqui a mais ou menos uns 7 anos, em 2030, o Brasil já deve ser considerado o 6º país no mundo com a maior quantidade de pessoas idosas. A quantidade de pessoas com 60 anos ou mais, ela vai duplicar até lá, e a quantidade de pessoas com 80 anos ou mais até 2030, ela vai quadruplicar. Então é necessário pensar em como é que se gerencia isso. Ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais, não necessariamente a vida delas é melhor. Então a gente precisa investir não só no tempo de vida, mas na qualidade da vida. E falar sobre dinheiro é um dos elementos muito importantes, porque não existe longevidade sem planejamento. Gente, não existe vida sem dinheiro, vamos combinar, né? Existe. A gente está no planeta Terra, dá a César o que é de César, então a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, para beber aguinha, para pagar essa bendita internet. Tá fazendo você estar aqui olhando para a nossa carinha. Então vamos lá. Dinheiro traz felicidade? Para muita gente é esse o motivo. Para você? Então, o dinheiro traz felicidade, ele facilita muito. Só que é importante a gente dizer o seguinte: existe uma quantidade de dinheiro e até aquela quantidade ele traz a felicidade para você, e acima daquela quantidade ele já não faz mais a diferença. Para as pessoas que têm uma fortuna muito grande, ter mais dinheiro não muda. Não muda, porque ela já tem acesso a muitas coisas. Então o dinheiro traz felicidade? Bom, pelo menos, vou falar por mim, no meu entendimento ele traz a felicidade, mas não é só ele que traz a felicidade. A gente precisa ter outras coisas conjugadas, entende? Então não é só o dinheiro com uma mentalidade ainda de pobre, ou uma mentalidade pobre, ele não vai facilitar a sua vida,
ele não vai trazer a felicidade que você busca. Então, é um dos elementos. Aqui dentro do Bora Rejuvenescer, a gente fala sobre 8 elementos que integrados, não é só isolado, 8 elementos integrados ajudam a gente a ter uma vida plena e saudável e longeva, certo? E as finanças, falar sobre finanças é um desses temas. A gente, como você falou, né? A gente está num mundo onde o dinheiro é a moeda circulante, é ele que permite os acessos, é ele que permite que a gente tenha posses, é ele que permite que a gente possa comprar momentos. Isso. Também, né? Porque o dinheiro não compra só coisas, ele compra momentos e permite que a gente possa investir em outras coisas. Exato. E assim, uma coisa aqui para deixar claro, o que ele chama de mentalidade de pobre é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de não pensar no dinheiro como um meio de acesso para a educação, para ciências, descobertas científicas e o estudo. Eu, que vim da área acadêmica, precisa de dinheiro para fomentar essas pesquisas. O dinheiro que permite ter acesso a esse tipo de formação que a gente está falando, para poder pagar a luz, para poder pagar a internet, e a gente olhar isso como uma fonte de riqueza. O dinheiro que permite que você invista num bom plano de saúde, que você possa fazer seus auxílios financeiros a outras pessoas. É o dinheiro que permite que você tenha momentos de prazer e felizes com a sua família. A felicidade ali do dia a dia que a gente já comentou, de tomar um café bacana com a sua família, de proporcionar um momento de bem-estar. Isso demanda um recurso financeiro. E a mentalidade de escassez, que é aquela mentalidade de não ter recurso para isso, ou só de guardar o dinheiro e não usar, isso é uma mentalidade pobre, é uma mentalidade de escassez. Então a mentalidade pobre é mentalidade de ausência, é mentalidade de não usar, de não usar para se permitir ter momentos de prazer, de educação e de saúde melhor. É nesse sentido. É isso mesmo. Então vamos lá, dinheiro traz felicidade? Eu acho que o dinheiro, ele permite, quando a gente tem uma boa mentalidade, que ele te traga momentos felizes, como proporcionar a felicidade do outro, se aquilo te traz felicidade, como proporcionar uma viagem bacana com quem você ama, como proporcionar uma educação para si mesmo, um momento de bem-estar para si mesmo. E essa junção de momentos é que traz felicidade. Então, no mundo que a gente vive, a gente precisa do dinheiro para ter acesso a essas coisas. Então, o dinheiro, ele traz o acesso a investir em momentos felizes. Eu diria isso. Quando muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, na verdade, quando a gente vai olhar essa frase, né, que está no Evangelho, está na Bíblia, né? Na verdade, a gente não para perceber o detalhe que tem bem no início da frase. Na verdade, é o apego ao dinheiro ou o amor ao dinheiro que traz problemas. Então, como a Amanda falou, o dinheiro ele permite acesso, ele permite que você possa adquirir coisas materiais que vão facilitar a sua vida. O dinheiro ele permite que você possa comprar momentos inesquecíveis para viver. Ter acesso à cultura, ter acesso à cultura engrandece e tudo mais. A gente como espírito também. Isso, exatamente. Então, o dinheiro ele traz a felicidade, dependendo da sua mentalidade, como a Amanda falou muito bem, mas não é só ele. Depende de outros fatores também. Depende, sobretudo, da forma como você enxerga o mundo e como você enxerga como o dinheiro pode te permitir esse acesso. Porque a forma como você enxerga o mundo, a vida e a relação com as pessoas, o dinheiro, na verdade, ele vai ser a externalização da maneira como você enxerga a vida. Dependendo da forma que você enxerga a vida, é a forma que você vai administrar suas finanças e a forma que você vai investir o seu dinheiro, é a forma que você vai gastar e a forma que você vai ter dificuldade também de investir.
Então, a maneira como você lida com o dinheiro é que vai determinar se o dinheiro vai te trazer isso ou não. Então, tudo está mais uma vez dentro da gente, dentro da forma que a gente lida. Não é culpa do dinheiro nem da quantidade de dinheiro, é da forma que a gente lida. E qual a conexão disso com a longevidade? Pois é, então, é o que a gente falou aqui no início um pouco, né? Não tem como a gente pensar sobre longevidade sem a gente pensar em planejamento, sobretudo planejamento financeiro. A vida de todos nós depende, circula, né? O dinheiro circula em volta da vida e a gente, para poder ter o acesso, poder ter uma boa qualidade de vida, para a gente poder pensar naquilo que a gente chama de aposentadoria, uma aposentadoria decente, onde a gente possa manter uma renda digna, né? Para poder viver de acordo com as suas próprias necessidades. A ideia da gente poder pagar um bom plano de saúde, como você falou, né? A ideia da gente poder ter uma moradia digna também, que traga também a satisfação da gente pertencer a algum lugar. Isso é muito importante e é um dos elementos que a gente fala aqui dentro do Bora Rejuvenescer, que é muito importante para a gente poder ter uma conexão legal com uma longevidade bacana, né? E quais são os outros motivos que a gente poderia colocar aqui mais? O que acontece muito, que a gente observa, a nossa geração, a gente já falou aqui algumas vezes, que quando a gente levanta os dados estatísticos dos seguidores do Bora Rejuvenescer, a grande maioria tem entre 40 e 60 e poucos anos, entre 35 e 60 e poucos. Então, são os rejuvenescentes mesmo, a tribo ali que ainda vai pensar no futuro. E o que acontece com a geração que está em torno de 40 anos, que é a nossa? Os pais estão acima de 60 e muitos têm filhos ou sobrinhos para cuidar. O que acontece dentro disso tudo? É a chamada geração sanduíche. É a geração que tem que se cuidar, porque muitas estão tretadas da cabeça. É a geração que tem que cuidar de filho e tem que cuidar dos pais. Pensar como vai lidar e cuidar muitas vezes dos avós, que é o que foi o nosso caso. Então, assim, quando a gente vai pensar em plano de saúde, o valor para o idoso é muito mais alto. E o que acontece muito? Ele falou da aposentadoria. A gente percebe que o brasileiro, além de não falar de uma forma geral sobre dinheiro, pensa assim, vou contribuir e tal, e depois vou me aposentar. Só que muitas vezes quando ele se aposenta, ele não ganha o que ele ganhava quando trabalhava. O que acontece muito depois da aposentadoria? Uma queda do padrão de vida. Isso mexe psicologicamente com a pessoa. Essa queda do padrão de vida faz com que você tenha menos acesso num momento que a pessoa, no seu imaginário, fala que vai descansar, aproveitar e viajar. E acaba que ela entra num... É muito comum ver o quadro de estresse financeiro e depressão em idosos na família do idoso. Muito comum. Então a gente precisa realmente pensar isso a longo prazo, porque o que está acontecendo com a nossa geração também, que não se via antes, é que é uma geração mais preocupada com a saúde e ir na academia, se cuidar, demanda um gasto financeiro recorrente mensalmente. E há um cuidado estético também, botar botox, fazer preenchimento, ter um maior cuidado com a pele. Tudo isso acaba demandando um custo financeiro recorrente que a pessoa muitas vezes não está preparada, porque não faz gestão financeira. Então é muito importante para a gente aqui falar abertamente sobre esse assunto, porque se a gente quer evitar a causa de infelicidade no futuro, já está estudado, sacramentado, formulado que uma das causas é o estresse financeiro. E faz muito sentido. Então, assim, a gente realmente tem que pensar. Uma boa noite aí. Dar uma boa noite para Silvia, pro Dr. Cérvulo, seja bem-vindo. E para Jaque, tinha tempo que não vim aqui também, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, gente. Então, assim como tem aquele ditado que diz assim, né? Dê poder para uma pessoa para a gente ver o que ela é. Quando a gente tem dinheiro, né, às vezes a gente vê a pessoa mudar. Mas o que a gente quer colocar aqui é o seguinte: ter dinheiro, ele também pode potencializar várias coisas que você pode fazer para poder cuidar da sua saúde. Então, o que a gente estava pensando aqui é o seguinte:
o Bora Rejuvenescer tem 8 elementos, né? E a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Esses 8 elementos... Vamos falar os 8 elementos? Vamos falar, vai. Alimentação. Vamos lá. Movimento e descanso. Criatividade e sexualidade. Então, outro elemento é emoções e autoconhecimento. É muito importante. Isso. Sociabilidade e relacionamentos. Isso. Um dos que a gente mais gosta, que é a espiritualidade, né? Direito e finanças, que a gente está abordando aqui hoje. Direito e finanças aqui. E para finalizar... moradia. A moradia, né? Então, 8 elementos que a gente identificou que são os mais importantes para a gente poder ter uma vida bacana, que se movimenta, né? Esses 8 elementos são integrados, eles vão se movimentando. Agora imagina se você consegue ter uma situação financeira que não seja estressante, né? Que você consiga administrar as suas finanças legal e você consiga investir nesses elementos para a sua vida. Então, a tua longevidade, ela tem uma chance muito maior de ser uma longevidade saudável, uma longevidade plena, tranquila, ativa, sobretudo ativa. Exato. Né? E a gente estava conversando sobre isso. E do presente são um presente. Aí quem entrou aí, ó. Pai, boa noite! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, mais um rejuvenescente na área. Gente, isso daí é rejuvenescentezão. Isso é. Mas a gente vai trazer ele pra falar alguma coisa, ele e minha mãe. Então o que a gente estava conversando esses 8 elementos do Bora Rejuvenescer, eles são muito importantes, né? A gente falar que ter uma boa alimentação, a gente sabe que é importante. Falar que a gente precisa cuidar do corpo, a gente sabe que é importante. São coisas que a ciência já fala, a gente já sabe que está comprovado e tudo mais. Mas a gente sabe que quando a gente tem uma situação financeira estável, você consegue investir melhor na alimentação que você vai ter. Se você tiver uma situação financeira melhor, você vai conseguir investir mais no cuidado com as suas emoções, vai conseguir ter um bom profissional que te acompanha, te ajude a lidar com o autoconhecimento de uma forma melhor. Você consegue muitas vezes ter uma moradia que vai te dar aquela capacidade de se sentir pertencente àquele lugar que você conseguiu comprar, que é seu. Então, a parte financeira, a gente entende que ela potencializa todos esses elementos que a gente sabe que são importantes e que colaboram para a longevidade, né? Colabora para a longevidade, gente. Colabora para a gente como ser humano. Colabora para a gente evoluir como ser humano. Com certeza. A gente tem muitos amigos que não... Tem alguns amigos muito queridos, 2 estão aqui na live, que não moram no Rio, a Silvia e o Fernando. E a gente precisa de dinheiro para pegar a ponte aérea e vê-los. Então, é importante que a gente entenda isso como um acesso para poder ter... o que a gente acha importante, que é a sociabilidade de relacionamentos. Então a gente precisa olhar para o dinheiro como uma possibilidade, uma potencialidade. Então dentro disso aqui, a gente vai entrar num ponto agora, né, Wallace, que a gente foi pegando o que são as crenças que a gente ouve sobre dinheiro por aí. E a gente aposta que alguma delas já passou pela sua cabeça, ou às vezes você ainda anda com ela hoje em dia. Ou você já ouviu alguém falando perto, né? Porque é muito comum a gente ter certas crenças limitantes sobre o assunto do dinheiro. Tem várias delas que a gente ouve desde quando a gente é criança, né? Dinheiro não dá em árvore. Tá achando que eu sou sócio da Light. Apaga a luz. Apaga a luz. Muita coisa ligada à parte do dinheiro a gente ouve desde cedo. E às vezes com certeza, existem crenças que a gente acaba carregando com a gente e isso atrapalha a nossa relação com o dinheiro. Então a gente quer trazer um pouquinho delas aqui agora, porque a gente entende que às vezes o dinheiro, ele até está disponível para a gente ter acesso a ele. Só que às vezes o que trava esse acesso é a nossa própria crença. A nossa própria capacidade de lidar com o dinheiro e como lidar com essa situação. E aqui entra uma situação que aí a gente vai falar as frases. E aqui a gente não vai entrar em crença de não merecimento, que é uma crença assim, você vai entrar na live de emoções e autoconhecimento, porque muita gente não se sente merecedora, aí o buraco é muito mais embaixo, e acaba se auto-sabotando. Às vezes tem um acesso, pode fazer uma viagem, mas tá ali preso, sabe-se lá que, e fica rodando. E assim, um dos elementos muito importantes do Bora, e que tem muito a ver com a gente, até fiquei arrepiado agora,
É emoções e autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem um relacionamento ruim porque a gente tem um relacionamento ruim com a gente. Muitas vezes a gente tem uma relação ruim com a parte de sexualidade, de finanças, da alimentação, porque a gente está com emoções, a parte de emoções e autoconhecimento precisando ser observada. Então a gente sempre vai trazer alguma coisa relacionada à mentalidade. Porque não adianta, é muito comum os ganhadores de loteria e Big Brother Brasil, por exemplo, que ganham 1 milhão, não conseguirem administrar de forma que isso se multiplique e terminam falidos. Então a gente vê que é uma coisa mais de mentalidade do que de quantidade de dinheiro em si. E então, tem muita coisa que a gente acaba ouvindo durante a vida, e essas crenças limitantes, elas passam pra gente a ideia do dinheiro da seguinte forma: por exemplo, juntar dinheiro é coisa só de gente rica. E é uma mentalidade que, se a gente ficar repetindo pra gente, né? A gente vai achar que só determinados tipos de pessoa é que conseguem juntar dinheiro. E isso não é verdade. A gente com certeza tem exemplos próximos da gente de pessoas que às vezes até muito pobres, que ganham um salário mínimo, até menos do que isso, conseguem devagarzinho, e aí a principal ferramenta que faz com que essas pessoas consigam guardar uma quantidade maior de dinheiro é a paciência e o tempo. Para que a gente consiga fazer o dinheiro multiplicar, muitas vezes a gente depende desse ativo que é o tempo. Então tem gente que mesmo ganhando pouquinho consegue guardar, consegue juntar. E isso não é somente uma coisa exclusiva para a pessoa que ganha muito dinheiro. Não. Então a gente pode pensar assim, para muita gente essa frase aqui é como se fosse um mantra. A pessoa repete: eu não consigo juntar dinheiro porque eu sou pobre, eu ganho pouco. E só a pessoa rica que vai conseguir poupar, porque ela gasta o dinheiro e ainda sobra. Na verdade, com o gerenciamento financeiro, com a educação financeira, todo mundo consegue dar um jeito de poder economizar em alguma coisa. E uma outra frase que a gente sempre ouve, né, que muita gente acaba repetindo, né? Não dá pra ter dinheiro do jeito que o Brasil tá. Política tudo corrupto e rouba tudo e tal. Isso traz uma zona de conforto, gente. Assim, desde a época de monarquia, a gente vive num sobe e desce financeiro. Claro que a gente não vai entrar aqui nos meandros políticos, mas claro que a política ela tem uma interferência principalmente nos estratos de renda menor. A gente sabe disso, mas a gente não está falando disso. Tem gente que nem começa a juntar dinheiro porque fala que do jeito que o Brasil tá, só vão roubar. É roubalheira. E isso acontece. Qual outra? A gente já falou aqui, né? A pergunta que a gente fez, né? Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma frase muito comum. É uma frase muito comum. Por que você acha que as pessoas falam isso? Eu acho que as pessoas falam isso porque associa felicidade a um estado de graça, a um estado de ser feliz e por tratar o dinheiro só como matéria. Só que é o que a gente tem falado nas lives. O que é felicidade pra mim é felicidade pra você, é felicidade pra outra pessoa, às vezes não é a mesma coisa, mas o que é comum, às vezes aquele momento que te faz feliz, ele vai determinar um custo. E o dinheiro, ele vai permitir esse acesso. Então, esse raciocínio é uma frase sem raciocinar. Dinheiro não traz felicidade, mas ela traz o acesso a um momento que pode te fazer feliz. A gente tem relatos, assim, de algumas pessoas que teorizam sobre isso, né? E tem um relato histórico, inclusive, né? De que quando os colonizadores chegaram, né, no continente americano, por exemplo, encontraram aqui os indígenas, encontraram na América Central também os povos, né, maias, enfim, os incas que utilizavam o ouro, por exemplo, para adornar lá os templos, porque era uma forma de, como o ouro ele reluz, né, ele dá aquela luminosidade, eles usavam isso para fazer o quê? Para fazer a adoração aos deuses. Então, para os povos mais antigos, lidar com o ouro, lidar com as pedras preciosas, lidar com os metais preciosos, era uma forma também de se aproximar da divindade. E aí, quando os colonizadores chegaram, o que eles fizeram? Eles queriam pegar o ouro de qualquer jeito.
Então, a gente sabe que tiveram muitos povos que foram dizimados, foram torturados, povos que foram ameaçados, povos que sumiram do mapa por causa dessa busca, né, grande pelo ouro. E aí dizem, né, alguns historiadores, que essa imagem de que o ouro, a riqueza, ela só traz violência, ela traz infelicidade, ela traz desgraça. Dinheiro é sujo. E que isso aí se gravou na mente da gente, desde lá de trás, que é como se fosse uma espécie de herança genética sobre o dinheiro que vem sendo passado durante todos esses anos. Então a gente percebe que alguns países, por exemplo, eles lidam com o dinheiro de uma forma diferente do que às vezes a gente lida aqui, sendo um povo que foi colonizado por outras nações. Então é preciso que a gente pare para pensar se essas crenças limitantes estão sendo repassadas de geração em geração e a gente está reproduzindo. E a gente precisa prestar atenção se a gente mesmo não está sendo um polo que pode de repente parar com essa transmissão de pensamento. Exatamente. E pensar de uma forma diferente, porque o dinheiro ele pode trazer a felicidade, pode trazer momentos muito importantes na vida da gente que ficaram marcados, né? Na nossa vida e na vida de quem vive com a gente. Então é importante a gente pensar o que a gente acha que o dinheiro não traz felicidade. E também porque esse pensamento de associar o dinheiro à sujeira, o dinheiro a problema, ele torna tão duro isso está tão enraizado que às vezes a pessoa, quando começa a melhorar de vida e começa a ter bens materiais, algumas pessoas começam a achar que a pessoa fez alguma coisa errada. Como é que ganhou dinheiro tão rápido? Como é que foi isso? E como a gente não conversa sobre dinheiro, assim, a maioria das pessoas, numa mesa de bar, se conversa muito mais falando, às vezes, de outras pessoas do que falando sobre dinheiro. Falando mal, né? Pois é, pô. Aí, o que acontece? Parece que aquilo é surreal, você conseguir juntar dinheiro a ponto de ter grana para ficar rico. E que é como se fosse a riqueza fosse um extrato muito distante. E com o estudo da educação financeira a gente vê que não é. E para muita gente, ter dinheiro além do pagar as contas, a gente chama de corrida dos ratos, que é ir lá, trabalha, ganha dinheiro, paga a conta. Vai lá, trabalha, dinheiro, paga a conta. E não junta, e às vezes quando vai viajar se sente até culpado, porque está tendo dinheiro para poder se permitir um momento feliz e alguém da família não pode. Isso tudo está dentro desse arsenal de crença limitante, não do volume de dinheiro em si. Pois é. Aí tem gente que fala o seguinte, eu só vou conseguir investir em alguma coisa se eu tiver dinheiro. Para eu começar a investir, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. E não é verdade. A gente já percebeu. Tem um livro que eu li, que é de um cara chamado Morgan Housel. Ele fala sobre a psicologia do dinheiro. É um assunto até interessante, a gente não trouxe nenhum dado dele aqui para a live, mas depois quem puder dar uma olhada nesse livro, que é muito legal. E ele conta em um determinado capítulo a história de um zelador de um prédio. O cara ganhava, tipo assim, como zelador do prédio. Você falou disso. E ele foi morrer bem velhinho, e quando foram ver na conta dele tinha mais de $1 milhão guardado. Então, como é que uma pessoa que é um zelador, um prédio, né, que ganha um salário mais baixo do que pessoas de outras categorias, né? E aqui a gente não está desmerecendo a profissão de zelador, é só mesmo uma realidade financeira do quanto a pessoa recebe, né? E aí ele, com um salário pequeno, conseguiu guardar $milhões, né? Enquanto outras pessoas que ganham muito não conseguem guardar nada. Então está muito ligado a isso que a gente está falando aqui. Uma questão de crença, uma questão de mentalidade. E de ver o dinheiro como um montante. Eu ganho 100%, eu tenho que investir 20%, 30%. Isso tudo é administrável. Só que a gente não tem isso daí. A gente não tem essa educação financeira em escola. Então a gente precisa realmente falar sobre isso. E a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim. Nasci pobre, vou morrer pobre. Assim. Né? Gabriela! Não tem essa? Já ouviu essa? Nasci pobre, vou morrer pobre. Ainda ri. Tipo assim, gente, não. A gente não tá aqui pra ser infeliz, não, gente. A gente tá aqui pra poder. Não precisa de luxo. Mas a gente pode viver com menos estresse. A questão toda é essa. A gente não precisa ter esse tipo de estresse, mesmo que a gente passe períodos apertados. Isso tem como a gente evitar. A gente acredita de fato na educação financeira.
Dar uma boa noite aqui para Jaciele. Bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Então, a gente falou primeiro, né, do desastre que pode acontecer na vida da gente quando a gente vive no estresse financeiro, gerando problemas como depressão, ansiedade e tudo mais. Depois a gente falou sobre essa questão das crenças limitantes, o quanto que a gente pensar dessa forma sobre o assunto dinheiro, né, ele pode muitas vezes tirar o nosso acesso a ele. E a gente vai botar culpa em um monte de gente, em um monte de coisa, quando na verdade são as nossas próprias crenças que estão limitando a gente a ter acesso a uma vida melhor com mais dinheiro. E a gente queria trazer aqui uma coisa que é muito interessante, que é o que a gente chama de mentalidade próspera, que é justamente como é que as pessoas que conseguem ter acesso, né, à riqueza, como é que as pessoas que conseguem ter acesso a uma vida melhor, vamos botar assim, né, acesso a mais coisas, como é que elas pensam? Como é que elas pensam sobre o dinheiro especificamente, né? E é bom a gente aprender. Não é o Globo Repórter, mas a gente quer muito saber como é que essas pessoas pensam. Como é que é a cabeça dessas pessoas? Exatamente. Tem treta nessa cabeça? Se não tem, treta sempre tem. Quem tá aqui com os pezinhos fincados nesse planeta azul, boiando no universo, né, sabe que tem algum problema para lidar no dia a dia. Exatamente. Mas tem pessoas que conseguem gerenciar melhor essa questão do dinheiro, essa questão da riqueza. É uma coisa muito interessante porque a gente vai perceber o seguinte, só para dar um exemplo para você poder entender o que a gente também quer dizer com essa ideia de mentalidade próspera. Isso aqui, gente, desculpa te interromper, a gente está trazendo de livro, tá? Quando a gente faz a live, a gente isso a gente não tira só da nossa cabeça, não. A gente estuda para poder realmente fazer, e isso é do Segredos da Mente Milionária, não é? Sim, essa parte sim. Tá. Mas eu queria falar uma coisinha antes, que é quando a gente para olhar, né, a forma como essas pessoas pensam, a gente vê que essas pessoas, a gente fosse fazer a seguinte hipótese, pega toda a riqueza que existe no mundo, tá? Você vai pegar lá os bilhões do Google, os bilhões da Amazon, os bilhões da Tesla, vai pegar toda essa grana em diversos outros lugares do mundo. Você vai pegar todo o dinheiro disponível no mundo e você vai dividir igual para todas as pessoas. Eu aposto contigo que daqui a 3, 4 dias já tem alguém que está com mais dinheiro do que o outro. Sim. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. É uma questão de como a gente encara o dinheiro, como a gente lida com ele, como a gente pode olhar para o dinheiro. Muitas vezes a pessoa de mentalidade pobre, de mentalidade rica, ela vai pensar o seguinte: bom, eu tenho o dinheiro, eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim. E tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. Então a gente vê que às vezes tem uma diferença brutal na forma de pensar, na forma de lidar com o dinheiro. E aquilo que a gente chama de mentalidade próspera é justamente a forma como as pessoas que tiveram acesso a uma quantidade maior de riqueza, como é que elas pensam, como é que elas gerenciam esse assunto. Então uma coisa, por exemplo, a gente colocar aqui, né? Isso é coisa de quem construiu a riqueza, não é só de quem teve herança, por exemplo, não. Então vamos lá, primeiro ponto para a gente conversar aqui, né? As pessoas ricas, elas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Então essa é uma ideia que está na cabeça da pessoa. Eu gerencio a minha própria vida. Enquanto as pessoas que têm uma mentalidade de escassez, elas acreditam na seguinte ideia: bom, na vida as coisas acontecem. Deixa a vida me levar. A gente nem combinou famoso isso. Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar. Olha que diferença brutal. Enquanto uma pessoa acredita que ela tem total controle para onde a vida dela vai, a outra acredita que a vida dela simplesmente acontece pelo que vem para ela. E isso já dita todo o restante. Porque a pessoa, quando ela tem uma direção, quando ela tem um propósito de vida já direcionado, ela anda naquela direção sabendo tudo que ela faz hoje vai levar ela até lá. Exatamente. E quando a pessoa simplesmente vive por viver, ela vai deixando que a vida faça o que quiser com ela, ou o que as outras pessoas querem, façam com ela. Então é importante a gente ver que a mentalidade de uma pessoa próspera, ela é uma mentalidade de quem toma a própria vida com as rédeas, ela segura a própria vida e ela faz as escolhas para onde ela está indo. Exatamente. E assim, quando a gente observa, quem fala que dinheiro não é importante
não é quem não tem dinheiro, não é quem tem dinheiro. Normalmente é quem não tem, que acaba falando que dinheiro não é importante. Então, quem tem a mentalidade próspera consegue perceber a importância do dinheiro nesses outros elementos que ele te vem falando. Uma outra situação. Quem tem a mentalidade próspera entra numa determinada situação para ganhar e para investir. E quem tem uma mentalidade de escassez entra para não perder e para pagar o que tem que pagar naquele mês. Fica mais preocupado em perder o emprego, em perder a grana, em não conseguir pagar, em ter o dinheiro no final do mês e fica naquele looping, do que em entrar para ganhar. Então é uma diferença de mentalidade. Um quer ganhar, o outro não quer perder. E isso faz toda a diferença. É justamente o foco, né? O foco de muitas vezes, é focar naquilo que a dificuldade traz de oportunidade. Então tem muita gente que vai, às vezes, estar trabalhando num lugar e ela só reclama do lugar onde ela trabalha. Onde muitas vezes ela poderia encontrar um lugar ali dentro para poder fazer aquele famoso ser um intraempreendedor, aquele que empreende dentro do próprio local de trabalho, onde ele busca crescer com aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem a mentalidade próspera, ela foca na adversidade como uma oportunidade. Enquanto a pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela só foca no obstáculo. Ela só foca no problema que ela vai estar reclamando todos os dias. Então, se você quiser ter ver uma diferença acontecer na sua vida, faz esse teste. Passa uns 2 dias sem reclamar e sem colocar a culpa em ninguém. Depois você deixa aqui no Bora Rejuvenescer, o que acontece? É totalmente diferente. Quando você olha para aquilo... Ih, a Valentina deve estar falando ali. Eu pensei nisso agora. Primeiro dá uma boa noite pro Arley e dá uma boa noite pra Vavá, que deve estar aí, ó. Deve estar ali, ó. A tia tá com saudade. Então, gente, a questão de foco é muito principal. Aonde você está colocando o teu foco? É na oportunidade que a vida está te trazendo, ou você só está focando no obstáculo? Porque aquilo que muitas vezes é rapadura, nem todo mundo está afim de roer. Né? E às vezes você pode tirar um bom proveito disso fazendo um prato bacana, né? Ah lá, foi ela mesmo que digitou. Linda. Saudade, amigo. Então a gente também tem uma outra forma de pensar que as pessoas de mentalidade próspera usam, que é o seguinte: elas geralmente, e isso é importante a gente falar, as pessoas que têm uma mentalidade próspera, elas admiram as outras pessoas que têm uma situação financeira melhor do que a delas. Enquanto uma pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela inveja a outra pessoa que tem uma situação melhor que a dela. E qual é a diferença? A diferença é que quando você admira alguém, você vê a situação da pessoa e você pensa assim: caramba, eu também gostaria de viver como aquela pessoa vive. E a pessoa que é invejosa, ela olha para a pessoa e pensa assim: eu não tenho aquela vida e eu também não quero que ela tenha. Às vezes ela nem tem consciência que não quer, ela se ressente, né? Exatamente. Então tem uma diferença grande entre a admiração e a inveja, né? Muita gente usa a inveja o tempo inteiro. E olha só, é só a gente pensar. Se você inveja algo, é porque você você não está querendo que a outra pessoa tenha aquilo. Então, naturalmente, você não está querendo aquilo. Porque se você está invejando alguma coisa e falando mal daquilo, aquilo vai ficar cada vez mais distante de você. Pela lei da atração, né? Que você traga para perto de você falando bem: pô, eu gosto daquilo, eu quero que aquilo venha para a minha vida também. Agora, criticando, como é que aquilo vai vir para a sua vida, né? Fica bem mais difícil. Não tem como. E assim, uma coisa que a gente conversa muito é que normalmente quem está acima de você, mais próspero, não vai falar mal de você, não vai te criticar pelo recurso que tem. Normalmente quem faz isso é quem está numa situação igual ou abaixo. E isso é importante para a gente não validar determinadas coisas que são faladas, principalmente quando você começar a prosperar mais. Pode vir crítica e tal, e isso acaba se tornando muitas vezes uma autossabotagem. Porque a pessoa, ela começa a se auto-sabotar para não ter mais, porque vai ser criticado de certa forma, vão achar que a pessoa mudou de ambiente, que a pessoa está mudando. Então ela mesma vai ficando ali, se enquadrando e não prosperando mais, ou não se permitindo
do usufruir mais dos ganhos que ela tem. Isso é muito sutil e a gente tem que estar atento. E por isso que muitas vezes a pessoa que tem mentalidade próspera, ela vai escolher andar e se aproximar de pessoas que pensam da mesma forma. Pessoas que pensam na vida de uma forma positiva, que olham para o obstáculo como oportunidade, a gente já falou aqui, né? Isso. Buscam se aproximar de pessoas que são bem-sucedidas. Ela pergunta, vem cá, como é que você chegou nessa situação? O que você faz? Como é que você construiu isso? Porque, gente, a gente muitas vezes coloca como se fosse uma coisa muito distante. Exato. E às vezes o que separa a gente de uma pessoa bem-sucedida foi uma ideia. Uma ideia, foi algo que passou pela cabeça e, sobretudo, que a pessoa conseguiu colocar em prática. Porque a ideia passa na nossa também. Né? Só que aquela pessoa muitas vezes fez o diferencial fazendo o quê? Colocando em prática. Executando. Então, é interessante a gente perceber que as pessoas que têm mentalidade próspera, elas buscam se aproximar, elas buscam entrar em ambientes onde elas encontram também, né, pessoas que são positivas, pessoas que olham para a vida como oportunidade, não só como obstáculo, e pessoas que são bem-sucedidas, elas têm sempre uma história para contar, elas têm sempre algo para contribuir. É só a gente saber perguntar, e às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Exatamente. Fazer essa pergunta, né? Normalmente quem quer ajudar, quem já prosperou, quer ajudar. Ajudar. E quem tem esse sentimento, essa maneira de lidar com finanças de forma próspera e de auxílio ao próximo. Isso é muito importante também. Muito importante, né? E aí é muito interessante também que essa questão da mentalidade próspera faz com que essas pessoas, né, elas busquem, elas preferem, né, muitas vezes, serem remuneradas pelo resultado que elas geram. Então, a pessoa de mentalidade escassa, a pessoa que está sempre pensando na dificuldade e tudo mais, ela prefere ser remunerada pelo tempo que ela dá. Pelas horas que ela dá. Pelas horas que ela vende, né, para poder ser remunerada. Se a gente for parar para pensar, um emprego remunerado é isso. A gente está vendendo as nossas horas. Isso. Né? Então, a pessoa de mentalidade próspera, a pessoa que geralmente chega numa situação financeira de chegar até na riqueza, né, ela geralmente prefere ser remunerada pelo resultado que ela gera. E isso faz com que ela busque sempre mais as oportunidades do que olhar só para os obstáculos, né? Então, olha que interessante, né? A cabeça da pessoa, ela mostra como é que ela lida com a vida. Tem um ditado que eu acho muito bonito que diz assim: a gente enxerga a vida de acordo com as cores que a gente usa por dentro. Então, a pessoa muitas vezes ela é escura, ela enxerga a vida sempre por um lado negativo, um lado nebuloso, e isso dificulta muita coisa, né? Isso dificulta muita coisa. Então é importante que você tenha uma mentalidade próspera de olhar para as dificuldades e para os obstáculos como uma zona de crescimento, uma zona de aprendizado para você e, sobretudo, uma zona que permita que você possa lidar de uma forma positiva com as coisas. Exatamente. Gente, isso atrai coisas boas, né? A gente vive, todos nós, a gente vibra, a gente tem uma vibração, né? A gente se aproxima de pessoas quando a gente tem afinidade com as pessoas por causa da vibração que a gente tem. Então, qual é o tipo de vibração que a gente está emanando quando a gente olha para a vida? Exatamente. E para lidar com o dinheiro, para poder se aproximar da abundância, a gente precisa saber normalizar e saber lidar bem com a abundância. Porque para viver dentro dela, dentro dela, a gente precisa normalizar viver dentro dela, né? Exatamente. Dá uma boa noite aí pro tio Sérgio e pra Aline. Boa noite. Sejam bem-vindos, paizão, cunhadinha. Ó, uma outra coisa interessante, fala aí, Amandinha, o que as pessoas ricas geralmente pensam, né? As pessoas de mentalidade próspera, normalmente, além de pensar em várias fontes de renda, né, que a gente não colocou ali, elas pensam que pode ter duas coisas. Eu posso viajar e ter meu carro, posso fazer 2 viagens e tal. E quem tem mentalidade escassa normalmente pensa de forma dual: ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Claro que tem determinadas fases da vida que a gente precisa realmente optar: ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Mas o que a gente está colocando aqui é que muitas vezes se passa a vida colocando isso ou aquilo, ou vai ter isso ou vai ser assim. E isso às vezes é uma forma enraizada de pensar do que uma escassez financeira de fato. É uma forma de lidar com as finanças. Pois é. E para a gente poder finalizar, para a gente já entrar nas dicas, né, que a gente está já chegando no finalzinho da nossa live,
é importante que a gente perceba o seguinte: as pessoas de mentalidade próspera, elas estão sempre buscando se aprimorar. Elas estão sempre buscando estudar, melhorar na educação, serem pessoas melhores, se desenvolverem pessoalmente. Isso não é nenhum gasto, é um investimento. A pessoa percebe que quanto mais ela investe nela, isso retorna para ela, porque depois ela usa esse conhecimento para poder gerar mais riqueza para a vida dela. Então, as pessoas de mentalidade próspera, elas estão buscando o tempo inteiro se aprimorar. E as pessoas de mentalidade mais escassa, geralmente, elas são aquelas que falam assim: isso eu já sei, isso eu não preciso, isso não é para mim, isso não é para mim. Então a gente percebe uma clara diferença, e a pessoa de mentalidade próspera, é lógico que ela vai levar uma vantagem. Eu acho que é muito difícil para ela. Isso daí é muito complicado. Não, a gente precisa entender que todos somos capazes, basta a gente realmente se dedicar. Então é uma grande diferença que você pode reparar. Quanto mais você investe em você, você se torna, além de uma pessoa melhor, você passa a ter mais possibilidades ao seu redor para poder trazer a riqueza e a abundância para a sua vida. Enquanto se você falar assim: não, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, você geralmente vai ficar estagnado, e a pessoa, quando fica com essa mentalidade fixa, a tendência é que ela fique parada. Né? Exatamente. E chegamos à parte das dicas, né? A parte final aqui da nossa live, estamos já terminando, e a gente sempre pode trazer aqui coisas que funcionam, né? Coisas que a gente já viu que dão certo. E quais seriam essas dicas? A gente pensou em dicas para uma gestão financeira para proporcionar esses momentos mais felizes. Primeira coisa que a gente sempre vai falar é mudar a mentalidade. Se você olhe para si mesmo e vê se você tem algum comportamento de autossabotagem ou alguma dessas crenças limitantes que a gente falou. Se você identificar alguma crença em você, busque educação financeira e busque pessoas que lidam abertamente com isso, para que essa mentalidade se transforme. E você tomando essa decisão, é importante, normalmente quando a gente tem alguma crença limitante, ela está relacionada a um ambiente familiar ou de amigos que a gente interage. Não dê ouvidos enquanto você está mudando isso, porque no início você vai parecer louco, depois você vai ser a inspiração. Isso acontece quando a gente decide mudar, dar uma guinada na vida em relação a estudo, a se afastar de um ambiente que está fazendo mal a gente, mas entrar num ambiente, por exemplo, até relacionado à religião, espiritual. Há um estranhamento, mas é importante que você identifique você para você prosperar e substituir essas crenças por crenças fortalecedoras. A partir disso, que aí vem as questões práticas, que é observar seus gastos, assumir sua responsabilidade por eles, assumir um comprometimento de mudança e começar uma jornada de criação de hábitos positivos com a busca de educação financeira e ir se educando a longo prazo. O que o Bora Rejuvenescer tem a ver com isso? A gente já tem falado que a gente está metodizando o que a gente tem que fazer aqui, o que a gente está fazendo, para poder ser uma plataforma no futuro de educação para a longevidade, de educação e saúde para a longevidade. E isso vai envolver finanças também. Então, a gente vai ajudar nessa parte. Lá a gente vai ser um braço para poder te ajudar a se organizar, listar suas dívidas, renegociar, você aprender dentro disso o que é prioridade, criar um orçamento, criar objetivos financeiros, aprender a poupar e depois de aprender a poupar, enfim, começar a investir. Investir em que foco? Na sua felicidade do presente e na felicidade da longevidade. Isso não é uma utopia, isso é perfeitamente possível, desde que se tome a posição de mudar sua mentalidade agora para fazer uma organização de longo prazo. É um ciclo, né? Que se completa. Primeiro você busca mudar a sua mentalidade, se inspirar através de outras pessoas, se colocar em ambientes diferentes do que você já está acostumado, que vão fazer você acreditar que realmente é possível, que realmente você consegue dar um jeito na sua vida financeira, né? Depois disso você passa para a parte prática, que é se organizar,
que é buscar fazer o controle dos seus gastos, o olhar de frente para as suas contas. Tem muita gente que tem medo de olhar para a fatura do cartão de crédito, se joga de lado ali, como se não quisesse encarar aquilo que está gastando. E assim, é fazer um raio-x mesmo da vida. Então, primeiro, mudar a sua mentalidade. Encarar que é necessário ter um planejamento financeiro para a sua vida, principalmente para uma vida bacana, para uma vida equilibrada, ativa, que você não tenha o que a gente chamou aqui no início da nossa live de estresse financeiro. Exato. Então muda a mentalidade, depois você vai para a parte prática de se organizar, depois você vai aprender formas de se organizar, que é saber como poupar, como viver com menos do que você ganha, aonde você pode investir o seu dinheiro para fazer com que ele trabalhe para você, né? Como é que você pode ter múltiplas fontes de renda, e depois você vai, com tudo isso, conseguir fazer um balanço e sempre revisando tudo isso, sempre revisando se você está continuando indo para o caminho que você escolheu, se as coisas que acontecem e mudam na sua vida, elas influenciam muito ou pouco na gestão financeira e você precisar adequar novamente. Mas é sempre importante que você tenha a clareza no teu pensamento de que esse assunto é importante. Esse assunto ele não pode ser deixado de lado em nenhum momento da vida da gente, porque a gente falou aqui no início também. Não importa qual profissão você tem, você é obrigado a lidar com o dinheiro. E sabendo lidar bem com ele, sabendo administrar bem ele, você consegue ter uma vida melhor. Então, para aqueles que conseguiram já, como o ditado diz, colocar o seu boi na sombra, parabéns. Né? Mas para aqueles que ainda não conseguiram, você tem toda a capacidade de aprender, você tem toda a capacidade de investir tempo em você e no conhecimento necessário para você poder evoluir. E a gente está aqui, né? Sempre conversando sobre isso, trazendo dados sobre isso. A gente já fez outras lives. Sobre finanças, né? E uma coisa muito importante para a gente fechar aqui, a maneira como se lida com finanças, ela é fonte de muitos problemas de relacionamentos familiares e conjugais. E quando a gente quer mudar, às vezes, ao invés da gente focar na nossa mudança, a gente fica assim, tem que falar com fulano, não, mas ele gasta. Cara, foca em você primeiro, foca na sua transformação, porque o exemplo arrasta. Às vezes a gente tem um start sobre atividade física, sobre melhorar a alimentação, sobre melhorar financeiramente e já quer arrastar a dupla que ainda não está naquele start, ainda não despertou. Espera, faz a tua parte que a semente está plantada. Mas se o fulano estiver usando o seu cartão, tem que falar mesmo. Tem que falar. Não, aí ó, chinela. Se eu estiver usando aí dele, a chinela vai cantar. Se ele estiver usando o dele, deixa ele. Problema. Se está usando o teu, fala com ele. Exatamente. Mas, gente, é isso. Olha, obrigado para quem conseguiu estar aqui com a gente assistindo a live. Para quem não conseguiu estar ao vivo, a gente vai estar colocando, a gente sempre coloca, né, a live no dia seguinte no Instagram, no YouTube também. Amanhã, a partir de meio-dia, a gente está colocando a reprise no nosso canal do YouTube. Então, se você não tiver inscrito também, dá um pulinho no YouTube, se inscreve lá. Amanhã tem a estreia dessa live aqui lá no YouTube. E em breve a gente coloca também aqui no feed do Instagram. E como diz o Heitor Rejuvenescente Mirim, né? Deixe seu like e compartilha. Por favor. Tá? Valeu. Obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez, tá, gente? Um ótimo final de noite. E Feliz Natal! E para que a gente vai deixar um recadinho ainda aqui no Bora no dia do Natal, mas já que é a nossa última live antes do Natal, que você possa ter uma noite de Natal abençoada, uma noite de muita felicidade. Para quem tiver, né, os seus familiares próximos, que possa passar junto com eles num clima de paz, de harmonia, né? E renovar sempre esses votos de cumplicidade, de felicidade familiar. Sempre muito bom, tá? Isso, e quem não tiver com os familiares, senta o nosso abraço. Tá bom? Tá. Valeu, gente. Um beijo, tá? Beijo. Até semana que vem. Obrigado.